Salve pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal Novo Elm. Hoje eu vou responder algumas perguntas aqui dos nossos seguidores e seguidoras, de alguns outros vídeos, né, que eu não consegui responder. Então eu vou, ao invés de ficar lá, né, porque gasta um tempinho ali, se sentar, responder os comentários. Então eu vou fazer assim, vou juntar, né, quando tiver uma quantidade boa aí de perguntas, eu faço um vídeo só respondendo perguntas, tá? Por isso você, seguidor e seguidora, vai deixando suas perguntas aí nos comentários, né, que eu vou fazendo um apanhado geral. E aí de vez em quando eu faço um vídeo desse sobre a resposta, né, respondendo aqui, colocando as minhas visões sobre as perguntas de vocês, tá bom? Não se esqueça de já deixar o seu like aí, bonitinho, né? De compartilhar esse vídeo se você achar legal. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Ativa o sininho aí para você receber a notificação de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, bora! Bom, primeira pergunta, na verdade as primeiras perguntas, né? É da nossa querida seguidora Flávia, né? Que inclusive eu fiz o vídeo lá dos eclipses atendendo aí a sugestão dela. Ela está sempre aqui conosco, sempre comentando, né? Então ela fez várias perguntas aqui. Vou começar aqui, ó, pela ordem aqui dos vídeos. No vídeo Sansara, o ciclo das seis existências, que foi o número 5, vocês percebem aí que na descrição do vídeo, do nome do vídeo, eu coloco um número, né? Coloco um hashtag e coloco um número, é o número do vídeo. Então no nosso ciclo das seis existências, né? Sansara, o ciclo das seis existências, é o número 5. Então a Flávia perguntou assim: como ajudar sem se envolver? Essa é a primeira pergunta dela, né? E aí a segunda pergunta: como se manter alinhado com a felicidade, a paz interior e a plenitude, dar auxílio em compaixão, sem se intoxicar, corromper ou contaminar? Pois é, Flávia, essa é a questão que todos os trabalhadores da luz que estão encarnados se fazem, né? Para mim, olha, não tem como você não se envolver, né? Não tem como você, sendo humano, veja bem, sendo humano, não se envolver na questão que é trazida para você, porque mexe com o emocional da gente, né? Mexe com, muitas vezes, dependendo do caso, da situação que você vai atender ali, mexe, né? Que nem eu já atendi casos assim, em um dos centros que eu trabalhei, de uma criança que ela era abusada, né, dentro de casa. Então, como proceder, né? Abusado pelo próprio pai, gente, que é assim, pai, a mãe, né? São aqueles que devem proteger as suas crianças. E no caso dessa menina, o pai e a mãe eram os primeiros a violentar. Então, como não se envolver, né? Então, por isso que eu sempre costumo fazer atendimento espiritual incorporado, porque aí é a espiritualidade que toma frente, né? Eu me lembro uma vez que veio uma pessoa lá no centro, né, que eu trabalhava, e eu estava incorporado, e aí ela começou a falar umas pataquadas lá, né, que diz que não acreditava em Deus, que não acreditava em espírito, que eu não sei. O meu primeiro impulso, porque eu sou médium consciente, então quando eu estou incorporado, eu estou plenamente consciente do que está acontecendo. A minha vontade é falar pro cara, vá se fuder, velho, você não acredita em espírito, você tá fazendo o quê aqui, né? Mas aí a minha espiritualidade falou assim, não, pode deixar que a gente vai aconselhar. Faz assim, ó, faz exatamente o que eu te disser. Foi muito difícil, né? Porque o meu impulso era ir para cima e tal, e a espiritualidade, com toda a calma e tranquilidade, falou: não, é uma pessoa precisando de ajuda. Se você fizer isso, você vai piorar a situação. E aí ele foi me instruindo o que falar, e aí o cara saiu de lá. Eu não sei se ele mudou, mas com certeza com uma outra visão, né? Agora, sobre a questão do não se intoxicar, né? Isso também é complicado porque quando a gente é médium, a gente trabalha com energia. Então, não tem como também você não se intoxicar. Por isso que, de vez em quando, é bom a gente ir num centro, ou no centro que a gente trabalha, ter uma gira específica só para os médiums, para a gente fazer toda a limpeza energética, né? Então aí vinham as espiritualidades e fazer um trabalho de cuidado com os médiums, que é importante, né, gente? A gente está encarnado, né? A gente não tem acesso a todas as nossas faculdades espirituais estando encarnados. Então a gente precisa que de vez em quando
a gente dar uma pausa e aí pedir para as nossas espiritualidades fazer uma limpeza energética, tá bom? Outra pergunta aqui, agora é da nossa seguidora Fátima, né? A Fátima não é só nossa seguidora, ela é uma das entusiastas aqui do canal, minha amiga, né? E ela tá sempre aqui participando, né? Ela e o Kleber são os dois seguidores que mais comentam aqui. Muito obrigado a vocês por isso, né? Então a Fátima perguntou assim, no vídeo Corpo e Espiritualidade, que é o número 23. Respondendo a sua pergunta com outra pergunta, seria psique, corpo, espírito, psique igual nova ciência? Eu faço uma pergunta nesse vídeo, né? O que é a consciência? E aí ela está dando uma resposta. Será que não é a junção do corpo, espírito e psique? Pode ser que sim. Pode ser que não também, né? Não tem como a gente ter certeza. Isso que é interessante a gente pensar, né? A espiritualidade deixa sempre tudo em aberto para a gente pensar. Não tem uma resposta. Essa é a grande chave. Não tem uma resposta, um caminho. Tem vários. Por exemplo, eu moro aqui no interior de São Paulo, né? De quantas maneiras eu posso chegar na capital? De várias, né? Eu posso pegar Washington Luiz, depois pegar ali em Anhanguera e aí cair na Bandeirantes, ou eu posso pegar Washington Luiz, cair na Anhanguera e pegar a Bandeirantes mais pra cá, ou eu posso, sei lá, ir aqui em Ribeirão Preto, pegar um avião e ir lá para São Paulo, para Guarulhos, enfim. Tem inúmeras maneiras de eu chegar no meu destino, não é? As perguntas espirituais são a mesma coisa, não tem uma resposta possível, né? Tem várias. Por quê? Depende da sua trajetória, né? Depende das missões que a gente assume ao encarnar, depende das nossas escolhas, porque a gente não pode nunca descartar o livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é um direito que é concedido a todos nós, né? É muito perigoso, na minha visão, como eu já falei em algum outro vídeo aí, mas de qualquer forma é um direito que todo ser encarnado ou desencarnado tem aqui, né? Então tudo depende das nossas escolhas. Agora, quanto à consciência, eu não sei se a consciência ela é uma forma de energia, o espírito é, né? O espírito é uma forma de energia sutil, mas a consciência eu não tenho certeza, né? O que é? Porque é assim, né? Tem dois cordões, vamos pegar agora um pouquinho aqui do espiritismo, né? Tem dois cordões energéticos que eles estão interconectados conosco. Então, tem o cordão de prata que conecta o corpo ao espírito. Mas tem o cordão de ouro que conecta o espírito à consciência. Quando a gente morre aqui, a gente desencarna, rompe o cordão de prata. Mas e o cordão de ouro rompe também? Parece que não, né? Seria então uma segunda morte. É quando o espírito ele se torna só consciência. Eu não sei, eu estou aqui, né, deduzindo isso, eu não sei, porque é um mistério. Então, a ruptura do cordão de prata, a gente sabe que é o desencarne. Agora, o cordão de ouro, né, que liga o espírito à consciência, ou a fonte central, eu chamo de consciência, né? Tem gente que vai dar outro nome aí, né? Mainframe, sei lá, centro astral, enfim, pode ter aí várias designações, várias nomenclaturas. Mas o que é exatamente a consciência, que é o que anima, né, tanto o corpo quanto o espírito? Essa pergunta, ela é meio difícil, mas eu acho que você está no caminho, Fátima. Corpo, espírito e psique, né? Mas ainda nós estamos aí no domínio do cordão de prata. A consciência ela já está no domínio do cordão de ouro, né? Então, pensa também nessa ligação do espírito com o mainframe, com um centro emanador de vida, que nós chamamos de consciência. Então, a consciência não é exatamente o consciente freudiano, tá? Não. O que eu chamei de consciência naquele vídeo é essa força, não sei se é uma energia, não sei se é uma força, é esse centro vital que é o que dá origem, razão à nossa existência, tá? Mas muito boa a sua pergunta, muito obrigado aqui. Vamos ver mais uma pergunta aqui, ó.
no vídeo 1 ano de canal, que é o Novoel número 25, tá? De novo da nossa querida seguidora Flávia. Ela diz assim, ó: gosto muito da ideia de purificação e expurgação. Olhar para as sombras e negociar com elas. Mas, por exemplo, eu jamais faria um trabalho que interferisse no livre-arbítrio. E se um Exu que faz, como posso querer trabalhar com ele? Então, essa é a pergunta número 1 dela no vídeo, né? Então, Flávia, você exercendo o seu livre-arbítrio, você já está interferindo no livre-arbítrio do outro. Por quê? Porque a gente influencia as pessoas com as nossas atitudes. Então, o simples fato de você trabalhar com espiritualidade, de você exercer a tua mediunidade, isso já vai mexer de alguma forma, indiretamente, mas vai mexer com o livre-arbítrio alheio, né? Bom, aí na sequência você pergunta assim, ó: minha vontade é seguir a lei divina acima de tudo. Como trabalhar com espiritualidade sem Exu, por exemplo? É possível? É certo? Preciso dele? Sim. Sabe, porque os Exus, bom, para quem não sabe, né, vamos explicar, quem é leigo, está chegando aqui, o que nós chamamos de Exu? A designação Exu, ela tem diferentes significados no candomblé e na umbanda, no xamanismo, né? No candomblé, Exu é um orixá, é uma energia, né? É uma das fontes criadoras e mantenedoras aqui deste mundo, tá? Então, o orixá Exu, ele é como se fosse, não é exatamente isso, né? Mas vamos colocar assim, ele é como uma divindade, ele é um espírito, uma fonte geradora de energia. Vamos colocar assim, uma alegoria só para a gente entender, tá? Na Umbanda, a designação Exu, e no xamanismo também, né? Não tem a ver, não tem relação com o orixá Exu. A gente chama de Exu aquelas espiritualidades que por algum motivo desencarnaram. Ao desencarnar, elas foram de alguma forma para o lado das sombras, né? Então permaneceram no umbral e começaram a se desenvolver a sua consciência, né? Então a ter ética, a pensar nos outros, a ser mais solícito, tudo aquilo que não aprendeu na encarnação, a pessoa, né, o espírito desencarnado, aprende nas dimensões umbralinas. Por quê? Porque é o caminho da dor que ela escolheu. Então ela levou uma vida tranquila, né? Fudendo com a vida dos outros, né? Se aproveitando dos outros, fazendo acontecer, né? Às vezes uma pessoa, né, muito encarnada, muito rica, que se aproveitou, que tinha muitos escravos lá na época da escravidão e que aí abusava de todo mundo, abusava do poder que tinha. E quando morreu, você tem que pagar por isso. Só que nessa trajetória de pagar as dívidas que foram contraídas na encarnação, esse espírito ele acaba se tornando um trabalhador para o bem, só que nas trevas, na energia umbralina. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então é o caso de várias espiritualidades que são muito conhecidas e muito queridas de todos nós, né? Nós temos aí o Guardião da Meia-Noite, aliás, tem o livro do Rubens Saraceni, que se chama O Guardião da Meia-Noite, recomendo altamente a leitura, muito rica. Nós temos o seu Tranca-Rua das Almas, nós temos aí toda a linhagem dos Caveiras, né? Seu João Caveira, seu Zé Caveira, seu Tata Caveira, quem mais? E outras espiritualidades aí, né, que são consideradas Egito. Então, entenderam a diferença? Então, o que a Flávia está colocando, está perguntando aqui, é desses espíritos, né, não do orixá Exu, mas desses espíritos desencarnados que eles passam por um processo de sofrimento e aí eles renascem, ressurgem, mas eles continuam na energia das trevas, né? Na energia umbralina, mas eles adquirem uma ética de trabalho e começam a trabalhar pelo bem da humanidade, só que no caminho da dor. Então o Exu, Flávia, é aquele que conduz as almas para o aprendizado pela dor. Lembra que tem aquela máxima, né? A gente aprende de uma forma ou de outra, seja no amor ou na dor, né? No amor nós temos, por exemplo, os pretos velhos, que também são
esses espíritos desencarnados que ficam, né? Só que são espíritos amorosos ou que sofreram muito aqui no plano físico, depois ao desencarnar, eles acabam se tornando aí trabalhadores da luz. Temos também aí os caboclos, tá? Então, aí a sua pergunta, precisa? Precisa, Flávia. Precisa, porque todos nós temos os nossos guias espirituais da luz, como temos os nossos guardiões. Esses são os Exus. Então a gente precisa dos dois. Ah, um espírito que vem e faz ali um trabalho em troca de um marafo e de uma oferenda. Esse é um Exu? Não, esse é um encosto. Esse é o famoso encosto, né? É aquele que desencarnou, mas não quer nada com nada. Ele não quer assumir o caminho de desenvolvimento espiritual que é oferecido para ele ao desencarnar. Então o que ele faz? Fica vagando aqui no plano físico e fica fazendo esses bicos, vamos colocar assim, sabe, esses freelance, vamos colocar assim, para ele conseguir se manter, porque ainda está muito apegado às energias da matéria, né? Então é isso. Então, não tem como não interferir no livre-arbítrio do outro, a gente pode não fazer isso conscientemente. Falar, não, eu não vou interferir na escolha da pessoa, mas a nossa conduta de vida, inevitavelmente, todo mundo que se cruzar o nosso caminho vai ser influenciado pela gente, tá? Então é uma influência indireta, tá? E no caso dos Exus, né, precisa? Precisa. Os Exus são os guardiões. Não confunda Exu com encosto, tá? Exu é um guardião, é um trabalhador, né? O trabalhador do caminho da dor. Conduz a gente no aprendizado pela dor. Precisa, sim. O encosto. Encosto ninguém merece, ninguém precisa, né? Encosto, inclusive quem é que tira encosto da gente? São os Exus, né? Então eles são os trabalhadores assim excepcionais, né? Eles são muito, muito importantes na manutenção da grande lei, você menciona aqui, né? Da grande lei divina aqui no planeta Terra, tá bom? Bom, e aí a última pergunta aqui, né, do nosso seguidor Kleber, que também é mais do que seguidor, ele é um entusiasta aqui do canal, meu amigo, assim como a Fátima, né? Muito obrigado, né? Ele e a Fátima são os que mais comentam aqui, todos os vídeos têm comentários deles, muito obrigado por isso, né? Então ele pergunta, no nosso vídeo mais recente, antes desse, o Eclipse e Espiritualidade, que é o número 25. As fases da Lua interferem em nós, médiums? Sim, interferem. Porque as fases da Lua, elas interferem em todo o planeta de uma forma geral. Então, todas as energias são influenciadas pela Lua, pelo Sol, pelas constelações zodiacais, pelas estrelas que estão mais próximas. Sírius, por exemplo, que é uma estrela muito próxima, influencia aqui a Terra, né? O Sol influencia, enfim, nós somos influenciados por todo o universo ao redor, tá? Então as fases da Lua, elas influenciam diretamente, quer ver? Vamos fazer uma alegoria aqui, né? Que é uma alegoria esotérica que nos ajuda muito, né? Muito, muito fácil da gente compreender. Então eu tenho, por exemplo, a Lua Nova. A Lua Nova, ela é uma lua de preparação, por isso que ela não aparece. Então é um momento em que a gente pode usar a energia da lua escondida, da lua escura, para a gente fazer uma autorreflexão, né? É um mergulho na sombra. Então a lua não está presente. Então é um momento de autorreflexão, né? Um momento de preparação. Então é como se eu estivesse preparando a terra para um plantio. A lua crescente, que é a fase posterior, é o período da semeadura. É onde eu vou semear e cultivar aquilo que na lua nova eu refleti que eu preciso melhorar, por exemplo, né? Então eu vou semear as bases, então eu vou mudar uma atitude, eu vou tentar mudar um hábito, né? Na lua cheia, essa semeadura e esse cultivo na terra que eu preparei, na fase da lua nova e da lua crescente, é o momento em que eu vou ter ali um vislumbre de como vai ser a colheita, né? Então, se fosse uma plantinha, né, ela teria crescido e estava ali pronta para colher, né? Então aí é o momento de examinar, é o momento de você separar o joio do trigo, né? Porque na hora da colheita
eu preciso ter noção do que é joio e do que é trigo. Do que eu preciso eliminar e do que é aquilo que eu plantei que vai me ajudar. Para quando chega na lua minguante, eu colher, né? Por isso que a lua minguante, ela é considerada a luz perdão, a foice, né? Que significa a colheita, né? Então é mais ou menos aquela fala assim, né? Que os nossos queridos caboclos e exus que a gente trabalha lá no centro sempre dizem. A semeadura e o preparo, o plantio, é livre. A colheita é obrigatória. É assim, se eu plantei abóbora, não adianta eu esperar colher uva. Eu vou ter que colher abóbora, né? Se eu plantei uma abóbora boa e a cultivei, deixei ela bonitinha e tal, ela vai crescer sadia e saudável, né? E eu vou consumi-la, ela não vai me fazer mal. Agora, se eu plantei uma abóbora podre, deixei ela ficar bichada, eu vou ter que colher e consumir. Então, o que significa isso, né? A gente é responsável por aquilo que a gente faz. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, muita consciência, né, nas nossas atitudes. Aí o Kleber tem outra pergunta aqui, ó. Quando o Sol está mais próximo à Terra ou mais longe, também há alguma mudança? Então, assim, né, a pergunta do Kleber aqui tem a ver com astrologia. Né? Na astrologia, como a gente adota o sistema geocêntrico, a gente tem a impressão de que ou o Sol está mais próximo ou o Sol está mais distante, né? Que aí são aqueles momentos, né, das 4 estações, né? Tem os solstícios e tem os equinócios. Então há momentos na órbita que o planeta Terra ele está um pouco mais próximo, ele está um pouco mais distante. Mas assim, em termos práticos, a luz do Sol é tão poderosa que a distância não faz tanta diferença, tá? Mas em termos assim de mediunidade, tem alguma diferença? Muda, muda. Da mesma forma que a Lua, ela influencia a todos nós encarnados, o Sol também, né? O Sol também nos influencia, mas não exatamente pela posição da Terra, né? E sim por ele ser a nossa estrela mais próxima. Ele é o nosso grande pai. Ele é aquele que nos cobra, né? A luz do Sol coloca tudo às claras, deixa tudo de forma objetiva, né? Então o Sol, ele é o pai que muitas vezes nos cobra atitudes do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa mudar, das atitudes que a gente tem que tomar. Então a energia solar, ela sempre coloca pra gente na nossa frente tudo o que a gente é. Não dá para você se esconder da luz do sol. Aí eu entro debaixo da árvore. Você não está escondido da luz do sol. Você está se protegendo do calor. O sol está lá, né? Por entre as folhas das árvores ou da árvore, por entre os galhos, as folhas, a luz do sol passa, ela chega na gente. Então, não é totalmente sombra, né? Então, fugir ou simplesmente ignorar coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar e que a energia solar nos cobra, não funciona. Então a gente tem que tomar atitude. Então é nesse sentido que eu vejo que o Sol nos influencia, né? Ele exerce. A energia do Sol, né? Falando agora assim das ondas eletromagnéticas que são a luz do Sol que chegam aqui na Terra. Elas mexem com o nosso corpo? Claro, né? Mexe com o nosso corpo, sim. Por quê? Porque nós somos feitos de matéria e a matéria ela é sensível demais à luz do sol, né? A luz do sol queima se você sai no sol sem proteção, né? E se expõe durante muito tempo a essa luz, a luz ela é tão forte que ela queima. Ela é uma luz que ela serve para dar vida, mas serve também para ferir, né? Então, por isso tem que ter assim um cuidado e no nosso bem-estar, né, na nossa disposição também, né, você pode perceber que diz que está muito calor, a gente fica assim mal, né, a gente tem que, às vezes é um tormento você passar um dia de calor. Então, influencia sim. Agora, diretamente na mediunidade, não. Por quê? Porque você pode se conectar com a energia solar para além do físico, né?
Então, às vezes a gente vê o Sol só no seu aspecto, no seu caráter físico, quando na verdade o Sol, como tudo que está ao nosso redor, tem também a sua dimensão espiritual. E a dimensão da luz do Sol no espírito, né, no plano espiritual, ela é a luz ultravioleta, é aquela que a gente não vê. É aquela que existe, mas que a gente não vê. Então, está diretamente relacionado com o chakra coronário, né? E também com o terceiro olho, com o chakra frontal. Então, se conectar com a luz do sol é magnífico. Eu estou desenvolvendo um trabalho com os meus alunos na escola que tem um projeto assim de meditação, né? E aí a primeira coisa que a gente faz, que é no finalzinho da tarde, né? Depois aí das 4 da tarde. A primeira coisa que a gente faz ao se reunir é saudar a luz do sol. Né? Por quê? Porque o sol ele é responsável por toda a vida. Todos nós, fisicamente e por extensão espiritualmente, mas vamos pensar aqui no físico. Nós somos nada mais, nada menos do que um pedacinho do brilho do sol. Por quê? Olha só que interessante. A luz do sol, ela é absorvida pelas folhas das plantas por meio da fotossíntese para gerar alimentos. Se você é vegetariano, você vai consumir esse alimento. Se você é carnívoro, você também vai de qualquer forma, porque o vegetal é consumido pelo animal antes de ser abatido. Então, a luz do sol, ela chega pra gente não só através de luz, ela chega através de alimento para o corpo. Raul Seixas tem exatamente essa fala, né, no manifesto da Sociedade Alternativa. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Eu não sei se o Raul ele tinha plena certeza da magnitude dessas palavras, né? Mas agora a gente pode ter. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, todo ser vivo aqui no planeta Terra é uma estrela. Por quê? Porque a gente absorve a luz do sol na forma de alimento. É bonito isso, né? Então pensa por esse lado também, Kleber, que a gente é uma estrela. E como estrela, qual é a nossa função? Essa eu deixo para você refletir. Gente, grande abraço para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!